Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, Criador de todas as coisas, é digno de receber louvor. A respeito dos escândalos que vêm acontecendo frequentemente no meio do povo evangélico, ou seja, na igreja, a desordem que está cada vez mais se exibindo diante dos olhos daqueles que assistem a igreja, entrando na verdade ela sempre esteve num ato assim de prática de coisas errôneas, erradas, vamos dizer melhor, erradas, e a respeito de como Deus se comporta diante disso. Erros na igreja já existem desde que a igreja era Cristo e os apóstolos. Já tinha Judas lá, já tinha um ladrão. Então hoje ninguém pode se assustar com ladrões dentro da igreja. Pessoas que promovem eventos e vivem muito bem, pessoas milionárias, sabe de quem eu estou falando? Que vive com dinheiro roubado da igreja. Então já com Cristo já existia isso. No livro de 1 Coríntios, nós podemos ver que já tinha um indivíduo na igreja que estava lá, vamos dizer da maneira bem clara, dando cantadinha nas irmãs na igreja. Em Atos dos Apóstolos já tinham briga por causa da divisão das doações que eram feitas à igreja. Então, se observarmos na Bíblia, está cheio de defeito. E em Apocalipse, nas 7 igrejas, as 7 têm defeito, embora umas tenham menos e as outras tenham bastante, mas todas têm defeito. E como fica isso por dia de hoje? Porque as pessoas, muitas das vezes, ela acha que a igreja ela é um projeto frustrado. E não é. Não é. A igreja, em todas as coisas, ela é vitoriosa, porque em Cristo somos mais do que vencedores. E como explicar essas coisas? É porque por falta de leitura, e conhecimento e orientação bíblica, pessoas dizem muitas coisas sem sentido, inclusive os próprios crentes. Mas Jesus ele deixa bem claro na Bíblia, em uma parábola, a explicação de tudo isso. E pessoas crentes estão se preocupando com isso. E pessoas não crentes, então, usam isso para atacar a igreja. Mas nós não precisamos nos preocuparmos com isso. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus vai contar uma brilhante parábola que ela fala a respeito de tudo o que aconteceu na época, ainda com Judas Iscariote, com os apóstolos, no Apocalipse, e acontece hoje e vai acontecer até que Cristo volte, que é os problemas e os escândalos dentro da igreja. Escândalos são diversos. Pastor casado saindo com as irmãs da igreja, irmãs casadas traindo o marido, homens casados traindo as mulheres, tem 7-1 diverso dentro da igreja, caloteiro, mentirosos, pessoas maldizentes, pessoas que estão ali justamente para atrapalhar. Em Mateus capítulo 13, na parábola do joio e do trigo, Jesus deixa isso bem claro. Mateus capítulo 13, do 24 até o 29. Então, o que Jesus... Eu não vou ler. Vou dizer aqui que é uma parábola pequena, apenas são poucos versículos. 5, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. São 6 versículos apenas. Então, o que Jesus vai dizer? Ele vai dizer que um homem tinha um campo e plantou trigo. É isso que está dizendo lá, não com essas palavras. Então, ele tem os seus servos e eles têm a missão de plantar trigo. Então, o trigo cresce normalmente. Só que uma das vezes, os servos observando, ou um só,
ele percebeu que tinha joio crescendo junto com o trigo. Aí ele foi falar para o senhor deles, que era o patrão deles. Falou, olha, eu percebi lá que na plantação nós não plantamos apenas trigo. Como é que agora está crescendo joio junto com o trigo? Aí o patrão diz, foi o inimigo que fez isso. Olha só, foi o inimigo que fez isso. Aí é simples resolver segundo os empregados. Fala, não, nós vamos arrancar o joio para que o trigo cresça sozinho. Fala, não faça isso. Deixa crescer junto. Olha o que Jesus fala. Deixa crescer junto, para que não aconteça de quando estiverem arrancando o joio, arranque também o trigo junto. Ou seja, quando você matar o joio, você vai matar o trigo. Então, essa explicação, essa parábola, ela explica tudo isso. O joio e o trigo não está dizendo da igreja e o pecador lá fora. Não, está dizendo de crentes. Crentes salvos e crentes não salvos. É simplesmente isso. Não tem nada a ver com pecador no mundo com os crentes da igreja. Não. É crente da igreja e pecador dentro da igreja. Todos nós somos pecadores, mas são pessoas que estão para destruir. Tanto é que foi o inimigo que colocou eles na igreja. Essa é a parábola do trigo. E então a coisa mais fácil que tem, quando as pessoas elas vêm muito criticar, porque eu sou muito criticado, eu sou evangélico, tem aqui, isso aqui é uma pequena lanchonete de lanche, eu vendo lanche, eu não sou pastor. E as pessoas vêm muito me criticar. Aí falam, aconteceu isso na igreja. Como eles estivessem esperando que quando eles me dissessem uma coisa dessa, eu falava, parei, não quero mais saber de ser crente. Como se fosse uma novidade para mim. Fala, cara, nunca isso será uma novidade para mim. Aconteça o que acontecer. Você viu coisas comuns, mas tem coisas piores acontecendo que você nem sabe. E está acontecendo, nem por isso você deve deixar o evangelho. Se você deixar, porque você é joio. Se você permanecer, porque você é trigo. É simples assim. Então, quando as pessoas vêm contar essas coisas, falam, isso já é coisa natural. Aí fala, mas se isso acontece na igreja, por que não pegam esses camaradas e lançam ele fora? Por que a igreja, por exemplo, ela não pega um desses pastores ladrão que prega prosperidade, porque não lança ele fora da igreja? Porque a igreja não é do pastor. O pastor pode ser lançado fora a hora que ele quiser. Só a igreja decidir que ele não é mais e acabou. Por que ainda continuam seguindo esses camaradas? Por que pessoas estão dentro da igreja, ela rouba, ela mata, ela é cachaceiro e está dentro da igreja? Por que não joga tudo para fora? Porque nós não temos a habilidade de poder separar joio do trigo. Não é nesse caso, porque nós não sabemos quem é quem. Às vezes o pecador que está na igreja, ele é mais santo do que aquele que não apresenta nenhum pecado. Lembra da parábola do pecador e do fariseu? Do publicano, do fariseu, sei lá, publicano? O pecador, ele não tem nem força para olhar para o céu. Ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Já o outro, Senhor, te dou graça porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu oro, eu dou esmola, eu dou dízimo, eu estou todo dia na igreja, aquele negócio todo, e que eu for mais justificado? O pecador. Então é isso que Jesus está fazendo. Nós não temos habilidade para isso. Muitas das vezes a coisa é muito explícita, a igreja exclui. Mas a preocupação da gente não é tirar essas pessoas do meio da igreja. A nossa preocupação tem que ser em crescer como trigo. Porque senão você passa a ter o comportamento de joio. Deixa ele lá. O que Jesus está dizendo? Porque o dia da colheita, como é a parábola do joio e do trigo, o que Jesus disse? Deixe junto, porque no dia da colheita nós vamos colher o joio e separarmos a parte. E o trigo separamos a parte. Ou seja, todo o trigo que colhemos, colocamos nos celeiros. E o joio nós arrancamos e lançamos no fogo. Essa é a proposta de Cristo. E é isso que acontece. Os celeiros é o paraíso.
É para onde Jesus foi e levou com ele o ladrão arrependido. E o fogo? O fogo é o inferno, que é para onde todos esses crentes sem vergonha vão. É isso, não tem outra coisa. Somente isso. Então nós não devemos nos preocupar com o crente sem vergonha. Apenas tenhamos comportamento de trigo e nos alimentamos do que Deus nos proporciona. Essas pessoas você pode orientar, tentar orientá-las, orar por elas. Se você vê que não tem jeito, menospreza. Porque senão ela vai te levar junto. Entendeu? Porque senão ela vai te levar junto. E por que Jesus fala para não arrancarmos eles? Porque Jesus fala para os seus empregados, ou o Senhor fala para os seus empregados, não, deixa para ser junto, porque pode acontecer que quando você arranque um, você mate o outro. Que está fazendo isso? Por que ele falou isso? Porque tem muitas das vezes que a igreja, a diretoria, ou o pastor, seja quem for, ele vai excluir um joio da igreja. E o que pode acontecer? Ele exclui um irmão, ou um falso irmão da igreja, que está em pecado, e pode acontecer com o quê? Porque a atitude desse pastor, ela pode não ser tão correta. E o crente que vê aquilo pode achar errado e ir junto. Se desviar, fala, não achei que isso seja justo. E vai embora. Então, por isso que não temos que nos preocuparmos com pessoas assim na igreja. Apenas ignore. Ignore. Se junte com quem tem interesse em Cristo. Interesse em Cristo. Como é que sabe isso? Bíblia. Temos que ler Bíblia. Do contrário, você vai se perder junto com eles. Então deixa que no dia da colheita, o trigo terá o seu lugar certo e o joio terá o seu lugar certo. Não haverá trigo no dia da colheita no meio do joio, e não haverá joio no meio do trigo, bem separado. Trigo no celeiro, joio no fogo. Crente salvo no paraíso, crente não salvo no inferno. É somente isso. Os problemas da igreja se resolvem no dia da colheita, no dia do juízo. É o que se resolve. O problema do crente sem vergonha se resolve no dia da morte dele. No dia que ele for ceifado dessa terra, aí se resolve o problema dele. O problema dele se resolve no dia da sua morte. E depois do julgamento final, no dia do juízo. O crente que se preocupa em andar com Cristo, no dia da sua morte, será levado para o paraíso. Não foi isso que aconteceu com Lázaro? Foi levado para o paraíso. Então, não se preocupe com isso, você que é crente. Pessoas irão trazer diversas informações de coisas que estão acontecendo no meio da igreja, escândalos, coisas berrantes, coisas cabeludas, né, como dizem por aí. Não se preocupe. Se preocupe apenas em estar em Cristo. Se preocupe apenas em estar com a palavra. Isso aqui que é a sua preocupação. É por aqui que você vai ser salvo. Esse é o manual que nos leva à vida eterna. Procurar entender coisas que acontecem na igreja, isso não vai te levar a nada. Você tem que procurar a entender o que Deus está falando contigo. O que está acontecendo entre Deus e você, não o que está acontecendo entre tantos tipos de crente no meio da igreja. Preocupe-se com Deus. Olhe para Deus. Olhe para Cristo. E você entenderá que todas as coisas são passageiras. Mas o que você não pode deixar de observar é que você tem que passar a sua vida em Cristo, para que você não perca tempo. E quando terminar o ciclo da sua vida, você não esteja numa posição indevida. Porque a posição do crente é em Cristo, é na palavra. E não é lutando com os escândalos da igreja, brigando com os escândalos da igreja. Busque a Cristo e você estará bem. O pecador,
que não se arrepender, o seu destino final é o fogo, é o inferno, e é assim que diz a palavra de Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.